Vamos achar aí João capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 2. João 21, a partir do versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã de Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: eu vou pescar. Dizem também os outros: também vamos com você. Foram e subiram logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. Como é ruim, né, irmãos? Como é triste. Eu fico pensando como deve ser frustrante, depois de uma noite, depois de um dia de trabalho, você não faturar nada, você não conseguir nada. O vendedor que sai para vender com a sua pastinha debaixo do braço, e chega no final do dia, ele tem aquela frustrante: hoje eu não vendi nada, hoje eu não consegui obter lucro nenhum, hoje eu só gastei sola de sapato e saliva. Ou então o vendedor que sai com seus produtos para vender, sem pastinha, mas sai com um produto mesmo, e chega no final do dia, ele: que dia frustrante, hoje o dia não foi produtivo, hoje o dia não me rendeu nada. Eu fico imaginando como deve ter sido frustrante para esses homens que haviam passado a noite inteira pescando, a noite inteira no mar, e a pesca é um trabalho pesado. A pesca, a gente conhece a pesca como lazer, né, irmãos? Mas a pesca profissional, quem vive da pesca, é um trabalho muito pesado, é um trabalho muito cansativo. E diz aqui que eles passaram a noite inteira pescando e nada conseguiram pegar. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Versículo 5. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E respondeu eles: não. Irmãos, Jesus olha para aqueles homens que eram seus discípulos. Aqueles discípulos não reconheceram que era Jesus. E ele olha para aqueles homens e os chama de filhos. Você olha em todo o Novo Testamento, irmãos, Jesus não chama ninguém de filho e de filha. A única ocasião que ele chama alguém de filho, além dessa, é na situação daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher que toca na veste dele. Ele olha para ela e diz: filha. Porque ele sabia da fragilidade daquela mulher. Aquela mulher que há 12 anos era completamente excluída da sociedade. Ela não tinha só uma doença física, mas tinha uma doença emocional e uma doença social. Jesus olha para ela com um olhar de misericórdia e a chama de filha. E aqui é a segunda ocasião que Jesus olha para aqueles homens, para os seus discípulos, aqueles que haviam passado 3 anos e meio com ele. Ele olha para aqueles homens e diz: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E o Senhor pergunta isso numa ocasião em que eles haviam passado a noite inteira pescando e nada tinham pescado. E aí eles respondem, né? Não, Senhor, não temos nada. E ele disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e acharei. E lançaram-na, pois já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, a Pedro, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se a túnica, porque estava nu, e se lançou ao mar. Assim era Pedro, irmãos. Pedro era impulsivo, Pedro era tanto para o bem como para o mal, né? Quando João fala para ele: olha, é Cristo, é o Senhor Jesus. Na mesma hora ele se lança no mar, para encontrar com o Senhor. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distante da terra por quase 200 côvados, levando uma rede cheia de peixes. 200 côvados é aproximadamente, cada côvado tem aproximadamente 45, 46 centímetros, então dá aí mais ou menos 90 metros. Ou seja, Pedro nadou, quando ele soube que era o Senhor, ele nadou 90 metros para estar com o Senhor. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei-me os peixes agora que apanheis. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, vamos comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes de semelhante o peixe.
e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esse? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhes a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se porque ele já tinha dito pela terceira vez: ama-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando você era mais moço, te cingias a ti e andavas para onde quer que você queria. Mas quando fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando que a morte que havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu e seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, a quem a ceia se reencontrava, também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro, a esses disse a Jesus: Senhor, é deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, nesse domingo tão especial, nesse domingo em que celebramos a tua ressurreição. Senhor, assim como tu fizestes com Pedro, a restauração de Pedro, que estava pensando em desistir, que estava desanimado, que estava achando que tudo havia se perdido. Talvez nessa manhã, Senhor, alguns homens, algumas mulheres, algumas pessoas, talvez possam estar na mesma condição. Mas nós sabemos quem és tu, Senhor. Tu nunca desiste de nós. E nós cremos que essa manhã é uma manhã de reconciliação, é uma manhã de restauração, é uma manhã de cura. Faz isto nessa manhã. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu já preguei esse sermão algumas vezes e de tempos em tempos eu preciso voltar nele, porque é um sermão, além de mostrar a graça, a misericórdia, o zelo, a maneira que Cristo olha, a maneira misericordiosa que Cristo olha de maneira nominal, de maneira pessoal, para cada homem, para cada mulher, para cada situação. Além de todas estas coisas, demonstra para mim e para você que Cristo nunca desiste de nós. A despeito daquilo que temos feito no passado, a despeito da vida pregressa que um dia pudemos ter, a despeito de coisas, de vaciladas que tenhamos dado na vida, a despeito de algumas decisões erradas que a gente tenha tomado na nossa vida, Cristo nunca desiste da gente. Jamais. Sabe, irmãos, eu sempre tenho dito isso e é algo que a gente tem visto ao longo da caminhada com Cristo. Talvez algum dia na sua vida, seus pais tenham desistido de você, seus irmãos tenham desistido de você, seu patrão, a sua esposa, ou seu marido, até teus filhos tenham desistido de você. Mas saiba de uma coisa: Cristo, nosso Senhor Jesus, jamais vai desistir de nós mesmos. Eu posso desistir de mim, você pode desistir de você, mas Cristo jamais desiste dos seus filhos, daqueles que um dia o seguiram. Nós temos um Pai no céu, que enviou Cristo Jesus, e é por isso que nesse domingo de Páscoa nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia o Pai olhou para nós com um olhar de misericórdia e disse: eu darei uma nova chance àqueles que querem me seguir. E Ele fez isso por intermédio de Cristo. Cristo jamais desiste de cada um de nós. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Pedro, ele é um emblema, Pedro, ele é um símbolo, Pedro, ele é um outdoor. Talvez não existe personagem na Bíblia mais parecido comigo e com você do que Pedro. Porque o Pedro, ele é como eu, é como você, ele é cheio de altos e baixos. Ele é cheio de atitudes que agradam a Deus e muitas vezes atitudes que desagradam a Deus.
Pedro é o exemplo mais claro, o exemplo mais parecido da minha e da sua vida. A gente tenta caminhar com Cristo, a gente tenta fazer a vontade do Senhor, mas muitas vezes desagradamos. E Pedro é este homem, Pedro é esta pessoa que ele age primeiro e depois pensa. João não, você vê o relato de João aqui, João é aquele que pensa primeiro, depois age. E Pedro é o oposto. Pedro primeiro age e depois pensa. E esse mesmo Pedro aqui, irmãos, é o personagem que mais se identifica conosco, porque ele oscila entre altos e baixos, entre sucessos e fracassos. Ele é o mesmo que diz, sim, o que dizem quando Jesus pergunta, quem dizem que sou? E os discípulos respondem, alguns dizem que é um profeta, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E Jesus pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se antecipa diante de todos os discípulos e diz, Senhor, Tu é Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor olha para ele e diz, bem-aventurado, feliz és tu, Pedro, porque não fostes homens que te revelasse isso, mas o Pai que está no céu. Ou seja, este era Pedro, que tinha a voz sensível ao Espírito Santo. Esse era Pedro que entendia as coisas do céu. Mas é o mesmo Pedro que ali na frente naufraga nas promessas que o Senhor havia feito. Esse é o mesmo Pedro que diz, Senhor, por Ti eu darei a minha vida, eu vou morrer por Ti. E no dia em que o Senhor está preso na casa do sumo sacerdote, é aquele que nega 3 vezes. E logo após o galo canta. Esse é Pedro, cheio de altos e baixos, cheio de sucessos e fracassos. Isso se identifica muito comigo e com você, porque muitas vezes nós somos assim. Nós trabalhamos, nós caminhamos, nós lutamos para acertar, mas muitas vezes erramos, muitas vezes os fracassos vêm, e muitas vezes nós estamos assim como Pedro, cabisbaixos, achando que não tem mais jeito, achando que a vida não tem mais solução, achando que para nós a vida não tem mais jeito. E sabe, irmãos, o que está acontecendo aqui? Pedro está em Jerusalém, Cristo é crucificado, eles voltam para Galileia. Só que antes disso, irmãos, lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, quando as mulheres vão ao sepulcro, já preguei sobre isso aqui também, quando ao 3º dia as mulheres vão ao sepulcro, e o túmulo está vazio, os anjos dizem a ela, o que vocês vieram fazer aqui? Aqueles que vocês vieram buscar, ele ressuscitou, e ele deixou um recado para você, diga aos discípulos, que ele está vivo, e diga a Pedro, é o único nome que o Senhor cita, diga a Pedro, para ele ir para Galileia, que eu quero bater um papo com ele lá. Essas mulheres voltam, e dizem isso a Pedro, Pedro, nós vimos o Senhor, Pedro, o túmulo estava vazio, e os anjos disseram o seguinte, os anjos disseram que o Senhor ressuscitou, e que o Senhor quer bater um papo, Ele quer te ver lá na Galileia, Pedro. Eu fico pensando, irmãos, na noite que o Senhor foi preso, na casa do sumo sacerdote, Pedro está ali acompanhando tudo, e por 3 vezes ele é reconhecido. Pessoas olha, esse sujeito andava com Jesus, esse sujeito tem sotaque de Galileu, esse camarada, e por 3 vezes ele nega Jesus. E aí o galo canta, e diz a palavra de Deus que assim que o galo canta, ele olha para o rosto do Senhor e chora amargamente. Você já pensou nisso, irmão? Você já passou por uma situação em que você cometeu um erro, você cometeu uma falha, e que você olha para a sua vida, você se sente mal e você diz, você pensa, né? Para a minha vida não tem mais jeito, para essa situação não tem mais como reverter, agora está tudo acabado, agora está tudo perdido, agora não tem mais jeito. Provavelmente era o que Pedro estava vivendo. Quando ele chora aquele choro amargo, ele pensa no seu coração, Cristo disse que eu o negaria, e realmente eu o neguei. Cristo disse que na 3ª vez eu ia negá-lo, e eu realmente neguei. Eu não valho nada, eu não presto para nada, minha vida acabou.
E aqui o que está acontecendo, irmãos? Ele vai para Galileia, no intuito de encontrar o Senhor Jesus. O Senhor havia dado uma ordem para ele, mas a nossa mente, já falei sobre isso, nós somos tendenciosos a pensar o mal. O que nos atrai é o mal, são os pensamentos maus, são os pensamentos negativos, são aquilo que muitas vezes até nos afastam de Deus. E eu fico imaginando, irmãos, de Jerusalém para Galileia, eram aproximadamente 100 quilômetros. E 100 quilômetros na caminhada. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha trem. Eram 100 quilômetros na caminhada. Eu fico pensando nesse trajeto, o que passou na cabeça de Pedro. Poxa vida, quando eu chegar lá, o Senhor vai me esculachar. Poxa vida, quando eu chegar lá, o Senhor vai me falar que eu neguei 3 vezes, que eu fui um covarde, que eu não entendi nada durante esses 3 anos que eu caminhamos juntos. Eu fico pensando o que deve ter passado na cabeça dele. Deve ter passado na cabeça dele. Ele deve ter ficado pensando, Jesus falou para aquelas mulheres, os anjos falaram para aquelas mulheres que Jesus quer me ver, porque Jesus quer me dar uma lição dura. Jesus quer me dar uma lição de moral. E aí, irmãos, sabe o que a gente fica pensando? Jesus já havia aparecido algumas vezes para Maria Madalena, para as mulheres, para os discípulos, para aqueles 2 homens no caminho de Emaús. E aqui ele aparece para Pedro e para os discípulos, para fazer um tratamento de cura, para fazer um ensinamento didático, para mostrar para Pedro, e mostrando para Pedro, ele mostra para mim e para você também, que sempre há uma solução, ainda que todos desistam de nós, ainda que todos virem as costas para nós, ainda que todos não queiram mais nem se relacionar conosco, nós temos um Deus a quem seguir, aquele que nunca vai desistir de nós. A partir do momento que eu reconheço o meu erro, a partir do momento que eu me arrependo, e a partir do momento que eu digo, Senhor, eu quero mais uma chance, o Senhor diz, eu estou aqui. Pedro, eu estou aqui. Pedro, você ainda tem valor. Pedro, eu ainda conto contigo. E assim, irmãos, essa forma didática que o Senhor trata, e nós vamos avançar aqui com Pedro, está mostrando para mim e para você que nada está perdido. Nada está perdido, sempre há uma segunda chance, sempre há uma nova oportunidade, desde que eu decida me arrepender e caminhar com o Senhor. Pedro vai até a Galileia, e chegando lá ele não encontra Jesus. E eu fico imaginando a frustração no coração dele. Mas Jesus disse que era para mim vir para cá, cadê o Senhor? Eu fico imaginando o que havia passado no seu coração. Fico imaginando. Aí sabe o que ele faz? Ele fala, sabe do negócio? Eu sou pescador, eu vou pescar, eu vou voltar para o meu trabalho. Ele pega o seu barco lá, ele pega a rede, ele volta para aquilo que ele fez a vida toda. Porque na cabeça dele, Cristo morreu, ele errou, ele negou, ele está envergonhado, ele está abatido, ele está chateado consigo mesmo. Ele diz, para mim, eu vou voltar para a minha vida antiga, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a cuidar da minha vida, eu vou voltar a cuidar Ele está fragilizado, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Os discípulos estão lá com ele, os discípulos dizem, olha Pedro, nós estamos com você, vamos pescar com você também, estamos juntos nessa, meu irmão. Eles saem para pescar, eles entram ao mar adentro, e diz o texto que eles passam a noite inteira pescando, a noite inteira jogando a rede para um lado, jogando a rede para o outro, tentando aqui, tentando ali, e diz o texto que nada acontece. Até que do alto da praia, o Senhor diz para eles, olha, vocês têm alguma coisa para comer aí, filhos? Eles tomam um susto, e respondem com educação, não temos nada, pescamos aqui a noite inteira e nada conseguimos pegar. E aí vem a ordem do Senhor. Joguem a rede, faça o que eu estou dizendo. Eu fico imaginando aqui, irmãos, o cuidado, o zelo do Senhor Jesus. Eu falava ontem, eu estava com um grupo de jovens em casa e comentava com eles, né?
A Bíblia não fala se o Senhor criou aquele cardume de peixes. Eu imagino que o Senhor deve ter direcionado aquele cardume de peixes para onde estava a rede. Mas o que a gente sabe é o seguinte: o Senhor estava no controle de toda a situação. E o Senhor precisava proporcionar uma boa pescaria ali para fazer algum tratamento didático, não só com Pedro, principalmente com Pedro, mas com todos aqueles homens que, no coração deles, tudo havia se acabado. E deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você tenha vivido um momento na sua vida, ou esteja vivendo hoje, nos dias de hoje, algo que você olha humanamente, você olhando, você está dizendo assim, não tem mais jeito. Não tem como reverter essa situação, não tem como mudar isso, não tem mais jeito. E sabe, talvez isso seja a ideia do seu coração. Mas nós temos um Deus, irmãos, que nunca desiste de nós. Nós temos um Deus capaz de reverter qualquer situação. Basta para isso eu olhar para a minha vida, olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero mudança. Senhor, me dá mais uma chance. E quando eu permito que Cristo entre na situação, quando eu permito que Cristo resolva o problema, que Cristo entre naquele momento, Ele faz um milagre que, aquilo que nós imaginaríamos, irmãos, que não tinha solução nenhuma, Cristo vem e faz um milagre. Para Pedro e para aqueles homens, tudo havia se acabado, eles não tinham entendido nada, irmãos. Eles não tinham entendido nada. Passaram 3 anos e meio com Cristo, 3 anos e meio sendo ensinados, 3 anos e meio sendo preparados. E quando Cristo é crucificado, eles acham que ali tudo se acabou, tudo se perdeu. Porque mesmo Cristo ensinando, olha, o Filho do Homem será morto ao 3º dia, será ressuscitado, ensinando, foi um choque tão grande, a morte física de Jesus. Foi um choque tão grande para o coração deles, que para eles tudo havia se acabado. E principalmente para Pedro, que era o mais impulsivo, que dizia, Senhor, por ti eu darei a minha vida. Senhor, por ti eu farei todas as coisas. Senhor, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Mas também era o mesmo que muitas vezes emprestava a boca para o diabo falar, para tentar livrar o Senhor da cruz. E o Senhor, a ponto do Senhor dizer para ele, não és tu que fala, mas sim o diabo que usa a tua boca. Por causa dessa impulsão. Então Pedro estava fragilizado, Pedro estava achando que tudo havia se acabado. Mas o Senhor aparece e diz, vocês têm alguma coisa aí para comer? Não, pescamos aqui a noite inteira, não pegamos nada. Joga a rede, da maneira que eu estou dizendo. Eles lançam a rede. E logo na sequência vem aquele 153 peixes grandes. 153 peixes grandes. João olha e diz, Pedro, é o Senhor? Pedro, é o Senhor. Pedro na mesma hora pula naquele mar e nada 90 metros para chegar até o Senhor. E aí Jesus tem um tempo com aqueles homens. Jesus leva Pedro, eles comem junto, tem um tempo junto. E aí vem o tratamento didático, irmãos. E aqui esse tratamento didático é um ensinamento para mim e para a sua vida. Nada está perdido. Nada está perdido para aqueles que andam com Cristo. Nada está perdido para aqueles que andam com Deus. Nada está perdido para aqueles que confiam no Senhor. Nada está perdido para aqueles que se arrependem e querem mudar de vida. Olha o que acontece aqui, vai lá comigo no versículo 15. Olha o que acontece, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, amas mais do que todos estes? Olha a intrepidez de Pedro. Será que se eu perguntasse aqui para qualquer um de vocês aqui nesse culto, dizer, irmãos, tem alguém aqui que ama mais Jesus do que todos aqui juntos? Eu acho que seria uma impetulância de alguém falar, pastor, eu amo mais Jesus do que qualquer um aqui nessa igreja. Ou então alguém, Senhor, pastor, eu amo Jesus mais do que qualquer pessoa aqui em Santo André. Eu amo mais Jesus do que qualquer pessoa aqui no Brasil. Seria uma petulância. Mas o Senhor faz essa pergunta para Pedro. Pedro, depois de jantarem, Pedro, você me ama mais do que esses aqui?
E ele não oscila. Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele diz, Pedro, apacenta meus cordeiros. Aí logo na sequência o Senhor pergunta de novo, Pedro, você me amas? Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele responde novamente, apacenta as minhas ovelhas. Aí o Senhor diz pela terceira vez para Pedro, Pedro, filho de Jonas, você me ama? E Pedro fica entristecido porque é a terceira vez que Jesus pergunta. Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, irmãos, o que nós entendemos aqui? O Senhor pergunta para ele por 3 vezes. E 3 vezes o Senhor dá a mesma resposta. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Vai fazer aquilo que eu falei para você fazer. Vai cuidar daquilo que eu pedi para você cuidar. Vai fazer aquilo que eu te direcionei. Vai tomar posse das promessas que eu te dei. 3 vezes. E por que 3 vezes, irmãos? Porque por 3 vezes, quando ele está naquele pátio da casa do sumo sacerdote, que ele olha para Jesus, o galo canta, quando ele nega pela 3ª vez. E ele olha para Jesus, e diz o texto que ele chora amargamente. O Senhor está dizendo para ele aqui, de forma didática, dizendo assim, olha, você me negou por 3 vezes, mas por 3 vezes eu te digo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Você me negou por 3 vezes, e eu estou te dizendo aqui por 3 vezes, eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo. Você me negou por 3 vezes, e por 3 vezes eu estou dizendo, eu não desisto de você, eu não desisto de você, eu não desisto de você. Então é algo didático para Pedro, para os discípulos e para nós. Pedro está no seu coração dizendo, para mim não tem mais jeito, a vida acabou, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para a minha vida pregressa. E Jesus está dizendo, não, eu conto com você, apacenta minhas ovelhas, aquilo que eu pedi para você cuidar, vá cuidar, aquilo que eu pedi para você fazer, vá fazer, aquilo que eu lhe ordenei, faça, eu ainda conto com você. Então é algo didático, é algo que nos ensina muito. Sabe, irmãos, e o que é mais importante aqui, que a partir daqui, Pedro se torna um outro homem. Pedro se torna um outro homem. Nós, como seres humanos, precisamos de palavras de afirmação. Os filhos precisam de palavras de afirmação dos pais. As esposas precisam de palavras de afirmação dos seus maridos. Os maridos precisam de palavras de afirmação das suas esposas. Isso é bom, o ser humano tem essa necessidade. Ele precisa disso. Entretanto, irmãos, aqui não é palavra de afirmação, não. Aqui é um processo de cura, aqui é um processo de restauração, de um homem que havia desistido, de um homem que havia lançado mão de todas as promessas que o Senhor havia feito a ele, e o Senhor está tratando ele dizendo assim, Pedro, eu não desisti de você, você está envergonhado, as pessoas estão envergonhadas com a sua atitude, você se sente derrotado, mas eu quero dizer, eu ainda conto contigo. Eu ainda conto contigo. E aqui o que acontece, irmãos, Pedro se transforma num outro homem. Esse tratamento é algo tão instantâneo que a partir daqui, Pedro começa a orar pelas pessoas e as pessoas são curadas. Pedro começa a pregar e as pessoas começam a se converter. E a igreja começa a saltar. E Pedro começa a se destacar. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele é um homem curado, um homem completamente transformado. Não é aquele que negou 3 vezes. Não é aquele que emprestou a boca a Satanás. Não é aquele que por 3 vezes dizia, eu não conheço esse homem, eu nunca o vi. E agora está pregando aqui, ele chega diante dos fariseus, vocês mataram o nosso Salvador com autoridade, sem medo, com toda intrepidez. Ele vai até o pátio e diz para aqueles fariseus, vocês mataram o nosso Salvador com toda autoridade, sabendo que na sua velhice ele também seria crucificado. Sabe, irmãos, para nós é uma bênção. Para nós é uma bênção saber que nós não sabemos que dia que nós vamos morrer. Você já pensou o quão difícil seria
se você, assim que nós nascêssemos, olha, você vai morrer com 65 anos. Olha, você vai morrer com 80. Você vai morrer com 45. Eu acho que seria tão frustrante, irmãos. Tão frustrante nós sabermos a idade que vamos morrer e pior, a maneira que vamos morrer. Acho que seria algo muito difícil, muito difícil. Só que nessa cura aqui, nessa restauração, o que o Senhor faz? Pedro, logo depois disso, ele vai para o cenáculo com mais 120 pessoas, e ali ele é cheio do Espírito Santo de Deus, porque a promessa era: permaneçam em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo do Senhor. Permaneçam em Jerusalém, porque lá vocês serão revestidos. E eles permaneceram. E aí, irmãos, aquelas 120 pessoas foram cheias da presença do Espírito Santo. E por intermédio daquelas 120 pessoas, é por isso que a igreja vive até hoje. E Pedro, irmãos, nessa cura aqui, o Senhor diz a ele a maneira que ele haveria de morrer. Você já pensou nisso? Ele é curado, ele é reintegrado ao ministério, ele é autorizado e habilitado. Pedro, está aqui o seu crachá de Cristo. Pode ir, cure, pregue a palavra, expila demônios, fale com autoridade, acuse os pecados. E ele vai. Só que nesse mesmo dia aqui, o Senhor diz a ele a maneira como ele haveria de morrer. Olha aqui o que diz. Versículo 18. Na verdade, eu digo que quando você era moço, Pedro, e você se cingia a ti mesmo e andava por onde quer que você queria, mas quando você for velho, estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará aonde você não quer. Ou seja, ele está dizendo assim: Pedro, agora você é novo, você é jovem, você vai pregar, você está sendo reintegrado ao ministério, você vai falar do amor de Cristo, você vai falar da salvação, você vai orar, os demônios vão sair, você vai orar, as pessoas serão curadas, você vai falar com autoridade. Mas quando você ficar velho, você não vai fazer mais isso não. Vai chegar o tempo em que você vai ser carregado, ou seja, você vai ser preso e você vai morrer crucificado. Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou nisso? O Senhor aparecer para você e dizer: olha, você vai morrer em tal tempo, de tal maneira. Eu fico pensando, irmãos, que Pedro poderia ter uma vida frustrante, uma vida triste, uma vida depois de tudo isso. É assim que eu vou morrer. E aí continua o versículo 21. Versículo 20. Pedro voltando-se, 19 agora. E disso isso significa a morte que havia de glorificar a Deus. E dizendo isso, disse: segue-me. Ou seja, irmãos, ele está dizendo aqui para Pedro, está habilitando Pedro para o ministério, está habilitando Pedro para fazer todas estas coisas, mas está dizendo: Pedro, no tempo certo, você vai ter uma morte que vai glorificar a Deus. Você será morto, você será crucificado, mas a sua morte vai exaltar ao Senhor. Sabe, irmãos, Pedro sabia quando e como morreria. Mas isso nunca foi algo frustrante para a vida dele. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que andam com Cristo, aqueles que andam na confiança de Cristo, sabem que até a morte é melhor do que a vida. É o que o Paulo dizia, né? Até a morte é melhor do que a vida. E eu queria que, para a gente encerrar aqui, eu queria que você fosse lá em 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, no capítulo 1. Olha o que diz aí. Versículo 14 e versículo 15. Segunda Pedro, capítulo 1, diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Versículo 15: mas também procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Sabe o que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor disse que eu vou morrer velho,
e que eu serei crucificado, que ainda jovem eu preciso pregar, eu preciso falar do amor dele, eu preciso fazer tudo aquilo que ele me ordenou, mas que quando eu ficar velho, eu não vou ter mais liberdade, eu serei preso e logo serei morto. Entretanto, tempo em que eu viver, eu vou glorificar o nome do Senhor, para que depois que eu parta dessa terra, assim como o Senhor, o meu nome seja lembrado, e as minhas ações sirvam para outros se encorajarem também, sirvam para que outros entendam que o Senhor, aquele que tinha tudo para ser envergonhado, aquele que tinha tudo para ter uma vida destruída, aquele que tinha tudo para voltar à sua vida antiga, foi restaurado e glorificado pelo Senhor Jesus, pregou a palavra, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, fez a vontade do Senhor, honrou o nome do Senhor, e o seu nome é lembrado até os dias de hoje. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, ainda que o diabo tente te enganar, ainda que o diabo tente dizer que para a sua vida não tem mais jeito, para aquilo que você está fazendo não tem mais jeito, nós temos um Deus que nunca desiste de nós, nós temos um Deus que pode e quer nos restaurar. Este é o nosso Deus. E a vida de Pedro nos ensina isso. Quantos aqui, a começar de mim, não tinha tudo para ter uma vida derrotada, uma vida destruída. Mas a partir do momento que conheceu o Senhor, reconheceu o Senhor Jesus, a vida transformou completamente. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós já nascemos com uma natureza má e perversa. Uma natureza má e perversa. Olha o nenenzinho ali no colo da Silvia, ó, a nenenzinha. Um dia ela vai ter, quando ela tiver consciência, ela vai ter que ter uma experiência com Cristo, para se tornar uma nova criatura, para ser regenerado. A Bíblia diz que todos aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, eles têm uma nova vida, são regenerados. Essa é a promessa. Sabe, irmãos, agora mesmo depois de nós termos um encontro com Cristo, sermos batizados, vivermos, nós estamos suscetíveis a erro. Nós não somos infalíveis. A fé em Cristo não nos torna infalíveis. Mas mesmo que a gente erre, mesmo que a gente escorregue no tomate, mesmo que a gente dê uma escorregada, e a gente se arrependa, e diz: Senhor, dá mais uma chance. Senhor, dá mais uma chance. O Senhor vem e diz: olha, eu conto com você ainda. Eu conto com você ainda. Tem alguma coisa para ressarcir? Vai lá e ressarça. Tem alguma coisa para acertar? Vai lá e acerte. Tem alguma coisa para resolver? Vá lá e resolva. Agora, você está disposto? Você está disposta? Eu estou aqui para restaurar. Aleluia. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está dizendo: eu conto com você, não desiste não. Eu conto com você, não desiste não. Vamos ficar em pé. Quero orar com você. Feche seus olhos. Talvez, irmãos, nessa manhã, muitos tenham se identificado com a limitação de Pedro. Pastor, eu sou impulsivo também, eu já tomei tanta pancada da vida. Pastor, eu já errei tanto também, eu já pisei tanto na bola. Talvez muitos tenham se identificado. Sabe, irmãos, mas é tempo de restauração. A Páscoa é isso, a Páscoa é restauração. Foi crucificado ao primeiro dia e ao terceiro dia ressuscitou. Talvez algumas coisas na sua vida aí precisam ser ressuscitadas. Talvez algumas coisas na sua vida aí precisam ressuscitar, precisam sair do sepulcro. Gente que acha que a vida não tem mais jeito. Gente que acha que, para mim tudo acabou, agora eu estou velho. Agora o tempo passou. Mas agora eu casei. Mas agora eu separei. Mas agora eu casei de novo. Mas agora eu isso, eu aquilo outro. Deus está dizendo o seguinte: não. Você quer mais uma chance? Você quer mais uma chance? Eu posso te dar mais uma chance. Você quer mais uma oportunidade? Eu posso te dar mais uma oportunidade.
Você quer tentar de novo? Eu posso te ajudar a tentar de novo. Feche seus olhos e vamos orar, irmãos. Nesse sentido, eu não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha. Eu sei como está a minha. Mas Deus sabe como está a sua vida. Deus sabe quais são as suas debilidades. Deus sabe aquilo que precisa mudar aí no seu coração. Deus sabe aquilo que precisa ser transformado, ressuscitado aí no seu coração. Vá falando com Ele, vá dizendo a Ele: Senhor, muda isso na minha vida. Fale com Ele, abra a sua boca. Diga isso: Senhor, muda isso, muda tal coisa. Vá dizendo, abra seu coração.